Meus queridos, como é bom estarmos aqui nessa solenidade de todos os santos e santas de Deus, para neste domingo refletirmos juntos sobre o chamado à santidade que é dirigido a cada um de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E esta é a palavra da salvação. Agora nós fazemos uso das palavras do Frei Alberto Maggi, biblista italiano, para compreendermos melhor este evangelho deste domingo de Todos os Santos. Vamos começar pelo iniciozinho do evangelho, capítulo 5, versículo 1, primeira parte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ora, as bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir são sem dúvida a obra-prima do Evangelho de Mateus. Uma obra-prima não só do ponto de vista teológico, que veremos sua riqueza espiritual mais adiante nesse comentário, mas também uma obra-prima literária. Então vamos ver no capítulo 5 do Evangelho de Mateus esse texto extraordinário. O evangelista então escreve: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Vendo as multidões significa que Jesus não se afasta delas, não toma distância do povo, mas quer ativar essa multidão. Na montanha, essa montanha é precedida pelo artigo definido a montanha. Não é qualquer montanha, mas não é dito que montanha seja. Qual é o significado disso? Ora, a montanha na tradição bíblica e judaica indicava o Monte Sinai, a montanha por excelência, onde Deus, por meio de Moisés, deu e estipulou a aliança com o seu povo. Mas também significa entrar na esfera, na condição divina. Então Jesus, através da proclamação dessas bem-aventuranças, quer levar as multidões para alcançarem a condição divina. Ele quer fazer isso com cada pessoa. Por isso é um convite válido para sempre. Aí, na segunda parte do versículo 1a, diz: e Jesus sentou-se. Ora, e os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. O ato de sentar-se é aquele de assumir a atitude de mestre. Tanto que Jesus se põe a ensinar seus discípulos. E aqui o evangelista apresenta as bem-aventuranças. Mateus fez um trabalho meticuloso. Calculou não só o número de bem-aventuranças, mas até com quantas palavras para compor essas bem-aventuranças, de acordo com técnicas literárias daquela época. As bem-aventuranças são exatamente 8, porque o número 8, na tradição espiritual do cristianismo primitivo, indicava a ressurreição de Jesus, que ressuscitou no primeiro dia após a semana. Então, 8. Por isso, os batistérios, local onde se recebia o batismo, sempre tiveram a forma octogonal, lembrando esses 8 dias que significa a ressurreição. Batizar-se é ressuscitar para uma nova vida. Então, o número 8 indica vida que não é interrompida pela morte. O evangelista quer indicar que, acolhendo estas bem-aventuranças, se tem uma vida dentro de si, que então será capaz de superar a morte. Mas não é só isso. O evangelista também calcula o número de palavras que compõem as 8 bem-aventuranças
E são exatamente 72 palavras, em grego, no original. E o evangelista só queria criar esse número porque, em determinado momento, vemos que há uma repetição de algo que não era necessário para o texto. Por exemplo, a bem-aventurança de número 8, que está no versículo 10º, se une a de número 9, mas que no fundo não é a nona, porque é semelhante à oitava, que está no versículo 11. Então, ele até prolonga essa oitava bem-aventurança, a desdobra, por assim dizer, para atingir o número de 72 palavras. E por que 72? Porque, segundo o cálculo contido no livro do Gênesis, no capítulo 10º, na versão grega de Gênesis, das 70, os povos pagãos, então conhecidos no mundo, eram 72. Qual é a intenção do evangelista, então? Enquanto no Sinai, Moisés proclamava os mandamentos que estavam reservados ao povo de Israel, neste monte, que substitui o Sinai, Jesus não recebe a nova aliança de Deus, mas ele, que é Deus, proclama a nova aliança, que é válida agora para toda a humanidade. Daí o número 72. Vamos prosseguir com o texto. No versículo 3º, primeira parte diz assim: bem-aventurados. Ora, a primeira das bem-aventuranças é a mais importante de todas, por isso que nós vamos nos deter só nela. Porque é a chave para a existência de todas as outras bem-aventuranças. E Jesus começa por proclamar: bem-aventurados. Qual é o significado desta expressão? É uma felicidade tão grande que foi considerada como que inatingível nesta terra. Naquela época, naquela cultura, os bem-aventurados eram os deuses que gozavam de privilégios não concedidos aos seres humanos, ou seja, o privilégio da máxima felicidade. Mas, para compreender as bem-aventuranças, esta aclamação de Jesus bem-aventurado, devemos sempre colocá-la após as situações ou as indicações que Jesus apresenta. Continuando no texto de Mateus, ainda no versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito. Os primeiros bem-aventurados são os pobres em espírito. É preciso dizer imediatamente que Jesus nunca proclama bem-aventurados os pobres. Os pobres são pessoas infelizes e é dever da comunidade cristã retirar os pobres de sua condição de infelicidade. Jesus não pede aos seus discípulos que se juntem aos tantos pobres que a sociedade produz, mas que se comprometam a eliminar as causas da sua pobreza. Jesus proclama: bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito. A partícula grega to pode ser traduzida de 3 maneiras. Vamos ver qual pode ser o significado. A primeira maneira é traduzir pobres em espírito, to como em, isto é, os que são carentes de espíritos, os idiotas. Mas não é possível que Jesus proclame aqui a estupidez humana como a mais alta aspiração das pessoas. Por isso vamos deixar esse significado de lado. Segunda possibilidade de interpretação: pode ser pobre em espírito, ou seja, uma pessoa que, embora possua bens, está espiritualmente desligada desses bens. E por coincidência foi justamente esta interpretação a explicação que a igreja mais tem apresentado para esta bem-aventurança. Mas atenção, Jesus não pede pobreza espiritual, mas pede pobreza imediata. Quando Jesus encontra ou bate de frente com o rico, nos evangelhos sinóticos, ele não lhe pede que se desligue espiritualmente de suas riquezas, mas Jesus pede ao rico um desapego imediato e real. Basta ver lá em Mateus 19, Marcos 10, Lucas 18. E o terceiro significado para essa partícula pobre em espírito é interpretá-la com a possibilidade de traduzir pobre para o espírito. Também essa partícula nos permite essa tradução. Pobre para o espírito, isto é, não aqueles que a sociedade empobreceu, mas aqueles que livremente, voluntariamente, pelo Espírito, por essa força interior que possuem dentro, escolhem entrar nessa condição. O que faz não significa, como dissemos,
juntar-se aos pobres que a sociedade produz continuamente, mas significa diminuir seu padrão de vida, seu nível de vida, para permitir que aqueles que o têm muito baixo aumentem um pouco. Estes são os pobres no espírito. São aqueles que aceitam partilhar generosamente o que são e o que possuem. E é essa a interpretação mais apropriada para essa primeira bem-aventurança. Ainda nesse versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres para o espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito, aqueles que fazem esta escolha de diminuir o seu padrão de vida para que outros possam viver melhor também, Jesus os proclama bem-aventurados, porque deles, e o verbo está no presente, atenção, não é uma promessa então para o futuro, mas uma possibilidade imediata no presente, porque deles é no presente o reino dos céus. Infelizmente, no passado, esse reino dos céus criou muita confusão. Ele foi entendido como um reino no céu, como se fosse a vida após a morte. E de fato se dizia aos pobres que eles eram abençoados, porque sofreriam nesta terra, mas iriam para o paraíso após a morte. Nada disso. Mateus é o único evangelista que usa a expressão reino dos céus, enquanto todos os outros usam a expressão reino de Deus. Então aqui não se está falando de céus, está se falando de Deus. Jesus já havia proclamado o necessário convite à conversão, porque o reino de Deus estava próximo. Ora, com a aceitação das bem-aventuranças, o reino de Deus torna-se realidade. Aceitando viver as bem-aventuranças, a gente faz com que o reino de Deus seja algo concreto, realizável nesta terra. Mas o que significa esse reino dos céus? Significa que Deus está governando os seus. E como Deus governa seu povo? Ele governa não emitindo leis externas ao homem que ele deva observar. Deus governa comunicando ao ser humano a sua própria capacidade de amar. A capacidade que Deus tem de amar, ele comunica essa capacidade ao ser humano. Então Jesus diz: quem escolhe isso de forma livre e voluntária, bem-aventurado, porque a partir deste momento preciso, em que faz essa escolha, acolhe esta bem-aventurança. Deixa que Deus se manifeste como Pai em sua existência. Depois dessa primeira bem-aventurança, seguem todas as demais em séries de 3. As 3 primeiras dizem respeito aos sofrimentos da humanidade. Bem-aventurados os aflitos, os mansos e puros de coração, os quais a comunidade cristã é chamada a libertar desses sofrimentos. É preciso ficar bem claro que as bem-aventuranças não são para um indivíduo, são para uma comunidade. Então, seguem os efeitos das bem-aventuranças, que é o florescimento do amor nos indivíduos e na comunidade, a partir da aceitação delas. Quem aceita e vive as bem-aventuranças, deixa o amor florescer em si e na sua comunidade. E agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, à luz dessas meditações que Frei Alberto Maggi acaba de nos fornecer. A função, a finalidade das bem-aventuranças, como nos esclarece Frei Alberto Maggi, é levar as multidões para alcançarem a condição divina. É levar o ser humano a alcançar a condição de Deus. E o que é característico da condição divina? 2 aspectos se sobressaem. Primeiro, a santidade. Deus é santo. Diz em Levítico 19, 2: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Pelo fato de Deus ser santo, ele está livre das imperfeições morais e das fraquezas comuns à humanidade. No entanto, ele nos intima a sermos santos como ele. A ideia subjacente ao vocábulo santo, que em hebraico é Kodesh, é a de separação, consagração, diferenciação do que é comum, do que é profano, aquilo que deve ser tratado com cuidado. Isso é o santo na mentalidade hebraica. Essa percepção da santidade requer, portanto, dos seres humanos pureza e inocência. É nisso que insistirão as bem-aventuranças. Contudo, não nos enganemos. Não se trata de algo intimista, individual apenas. Pois, se na tradição sacerdotal do Antigo Testamento a santidade estava mais afeita ao culto,
a manutenção da separação entre o sagrado e profano, porém, na tradição profética, que é a seguida por Jesus, a santidade requer a pureza da justiça social, da integridade interior e atos morais consequentes por parte do povo. Então, a primeira característica de Deus é a santidade. A segunda, o amor. Deus é amor, como nos escreve João na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Como afirma também Deuteronômio, capítulo 3, versículo 31, que diz assim: pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Em seguida, Deuteronômio desfila os feitos, as ações pelas quais Deus manifestou seu amor pelo seu povo. Está lá em Deuteronômio 4, 32 a 38. Pois o amor de Deus é concreto, se traduz em vida, liberdade, justiça e felicidade. O reino de Deus, como frisou Frei Madi no comentário que vimos antes, é um reino de amor. Deus comunica ao ser humano sua capacidade de amar. Essa é a melhor lei, a melhor instrução que Deus pode conceder aos seres humanos: amar. Nisso, estabelece-se uma dialética. Aquele que é inteiramente o outro, o completamente santo, separado, que é Deus, quer nos elevar à sua santidade, para podermos nos relacionar e conhecê-lo de perto. Por isso, envia-nos o seu Filho e o seu Espírito, expressão de seu amor, para estarem junto aos que ele ama e torná-los amantes dele também. O seu Filho, sendo plenamente, profundamente humano, consegue comunicar-nos o modo de sermos santos como seu Pai é santo. Sendo humanos em plenitude, seremos santos e viveremos com e por Deus. Por isso, as 8 bem-aventuranças são as condições concretas para sermos felizes. Desfrutarmos de uma felicidade que não é deste mundo, mas o transcende, o ultrapassa. Por isso não se esgota em nossa vida terrena. Contudo, essas bem-aventuranças devem ser vividas aqui, agora, nesta terra. E muito interessante que nenhuma dessas bem-aventuranças, vejam bem, nenhuma dessas bem-aventuranças estão relacionadas com a religião. A relação delas é com a vida. O que fazermos, o que vivermos, o que quer sermos para a vida nesta terra, seja mais humana, mais suportável, mais leve, enfim, mais feliz. O humano é o cume da vida. É a forma de vida mais rica, mais criativa, mais produtiva, nos diz o teólogo espanhol José Maria Castilho. E agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazermos essa oração após a meditação do Santo Evangelho. Vamos orar à luz dessa santa palavra que ouvimos. O texto vai aparecer na sua telinha, você pode nos acompanhar também. Senhor Jesus, Tu nos mostras o caminho das bem-aventuranças para alcançar aquela felicidade que é plenitude de vida e, portanto, santidade. Todos somos chamados à santidade, mas o tesouro para os santos é somente Deus. A Tua palavra, ó Senhor, chama de santos todos aqueles que no batismo foram escolhidos pelo Teu amor de Pai para serem conformados a Cristo. Faz, ó Senhor, que por Tua graça saibamos realizar esta conformidade a Cristo Jesus. Agradecemos-Te, Senhor, pelos Teus santos que colocaste em nossos caminhos como manifestação do Teu amor. Pedimos-Te perdão se desfiguramos em nós o Teu rosto e renegamos a nossa vocação de sermos santos. Eu agradeço muito a sua audiência hoje e sempre, e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abençoado domingo a você e a todos os seus entes queridos.